E hoje, dando continuidade ao capítulo 13, o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo é: não saiba a vossa mão esquerda o que dá a mão direita, e vice-versa, né? E os itens que nós trabalharemos hoje é o item 11 a 14, que começa com esse item 11, que é chamado a beneficência, né? Na verdade, nós vamos trabalhar com o item 11 e 12, um pedacinho do 13, porque já é muito denso toda essa instrução desses dois itens, né? O Evangelho é dividido por capítulos e dentro dos capítulos tem uns numerozinhos, são chamados itens, né? E o item 11 e 12, mais precisamente, são muito densos, tem muita coisa para a gente aprofundar, para estudar, e foi esses dois itens iniciais aí que eu escolhi para a gente trabalhar com mais profundidade na noite de hoje. O primeiro item foi escrito uma comunicação de Adolfo, o bispo de Argel, que deu essa transmissão, essa psicografia, essa carta do além, em 1861, na cidade de Bordeaux, na França, né? Então, vamos ver o que ele fala aí pra gente, sobre a beneficência, né? A beneficência, meus amigos, vos proporcionará neste mundo os mais puros e os mais doces prazeres, as alegrias do coração que não são abaladas nem pelo remorso, nem pela indiferença. Ele colocou ali uma palavra, uma ou duas palavras que eu gostaria de ressaltar para a gente fazer inicialmente, e a partir desse primeira reflexão que nós vamos construir toda a conversa de hoje, que é prazer e alegria. Que ele coloca ali, ó. Os mais doces, deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Os mais doces prazeres e as alegrias do coração, que não são abaladas nem pelo remorso, nem pela indiferença. Mas afinal, o que realmente nos faz feliz? Hoje, vamos pensar na nossa vida, olhar para dentro de si, olhar para, na hora que a gente sair de casa hoje, for deitar a cabeça no travesseiro, o que realmente nos faz feliz, né? Onde está o nosso tesouro, né? Então, tem até a frase que fala que para a gente analisar onde está o nosso tesouro, e ali estará o nosso coração. Onde está o nosso tesouro? Onde está o nosso coração? Nosso coração está no quê? Onde mora a nossa paz, né? E a nossa alegria. Pudesseis, aí Adolfo continua, pudesseis, meus amigos, não ter outra ocupação senão a de fazer os outros felizes. Quais as festas do mundo poderíeis comparar a essas festas alegres, quando, como representantes da divindade, dais alegria a essas pobres famílias, que conhecem da vida apenas dificuldades e decepções. Ele coloca aqui, se a gente pudesse imaginar a felicidade das pessoas que vivem apenas para servir a outra pessoa. Aí eu lembrei de Madre Teresa de Calcutá, né? Eu lembrei de outras pessoas e de tantos outros, né, que viveram pelo outro. E qual é a verdadeira alegria? Aí ele fala que essas pessoas eram muito alegres, muito de bem consigo mesmo, né? Porque não tem aflições. Lembra da transparência anterior aqui, ó? Os mais doces prazeres, as alegrias do coração que não são abaladas nem pelo remorso, nem pela indiferença. Tudo aquilo que está ligado à felicidade, aos prazeres, à alegria, ligadas às coisas materiais, materializadas, que provém do instinto, ainda são alegrias e prazeres temporários. Temporários. É como se nós fôssemos criança. Quando a gente era criança, as nossas alegrias, elas estavam em outras coisas. Em outros momentos, em outros lugares, em outras pessoas. Aquilo era alegria pra gente. Hoje já não é mais. Talvez, para muitos de nós, assim como é para mim, há 10 anos atrás, a minha alegria, os meus prazeres, os lugares que me davam prazer, eram outros, hoje não é mais. Por quê? Porque estavam ligados, na maioria das vezes, às coisas materiais. E tudo que é material é temporário. A própria condição da matéria, a condição física da matéria, ela é temporária. Ela tem validade. Se a minha felicidade está em alguém,
pela parte exterior dessa pessoa, então quer dizer que a minha felicidade com essa pessoa ela é temporária, porque a parte exterior da pessoa vai se modificar com o tempo, é temporário. Daqui a pouco não é mais. Aquilo que é pra gente uma felicidade em algo material é temporário, até um carro novo. O carro novo ele é novo até a hora que você pega ele, daí ele já não é mais novo. Né? E quantas reflexões a gente tem em relação aos bens materiais, por exemplo, as nossas conquistas, relacionadas muitas vezes às coisas materiais, que quando a gente conquista, aquilo perde graça. A gente vai para outras conquistas materiais. Mas as conquistas em relação ao espírito, à evolução, à intelectualidade e à moral, que é mais especificamente o que Adolfo trabalha aqui para a gente, elas são imperecíveis. As alegrias que nós conquistamos com os nossos avanços morais são as verdadeiras alegrias. A verdadeira alegria, a verdadeira paz e o verdadeiro amor. Uma certa feita, conversando com amigos, com familiares mais precisamente, falando, então o espírita não faz isso, não faz aquilo, né? Pensando comigo, né? O espírita não, né? O cristão não faz isso, mas tudo bem. Não cheguei a esse mérito, né? E como vocês são felizes? E eu fiquei me perguntando, verdade, né? Como que a gente é feliz, né? E aí, através do estudo, né? Nós sabemos e comprovamos isso, que a felicidade do espírita e a felicidade do cristão está na satisfação do dever cumprido. E o dever não é obrigação. Obrigação é algo exterior, que alguém vem de fora, algo que é exterior e faz a gente se colocar em alguma determinada situação. Agora o dever é o que surge dentro da gente. Eu tenho um dever de fazer tal coisa. Então é algo que é interno meu, muito interior, é a minha vontade que me cobra, a minha consciência que me cobra. E isso é um dever. Então, o verdadeiro cristão, a felicidade dele está no dever cumprido. Quando você tem aquele dever moral, aquela angústia de um anseio que você se colocou, que você mesmo tem para consigo mesmo, e você consegue cumprir. Assim como um boleto que a gente termina de pagar, aquele carnê, né? É um dever seu, nosso. Na hora que a gente quita ele, pronto, um dever, mais uma conquista, né? E aí eu coloquei uma fotografia ali, né, da nossa... Eu vou estar trabalhando algumas, na maioria das transparências aí, com algumas fotografias dos trabalhos relacionados à nossa casa e ao nosso grupo fraterno, né? Que são mais de 30 casas aqui em Cuiabá e Várzea Grande e mais de 500 casas espalhadas pelo Brasil, né? E em vários países do mundo também, que é um programa com Cafras, né? As casas filiadas ao programa Alta de Souza. E ali eu coloquei uma fotografia da nossa caravana Francisco de Assis, que acontece, né, todos os finais de semana, que a gente arrecada, vai trabalhadores nossos de madrugada para o centro de distribuição de alimentos, arrecadam alimentos lá com os feirantes, não com os feirantes, com os mercadores, né, com os distribuidores de alimentos, distribuem alimento pelos supermercados e tudo mais, e eles dão muitas doações para a gente e para inúmeras instituições, centros espíritas, igrejas evangélicas, lares de amparo, enfim. E a gente traz essas doações para cá e divide conforme o número de mães que tem aqui. Se tiver 15 mães, nós fazemos umas 15, 16 cestas, né? Então, divide certinho ali para cada família levar uma sacola com alimentos, né? Então, esses tipos de trabalho nos dão alegria, felicidade. Uma felicidade que não passa, que é atemporal. Uma felicidade que ela é diferente, é uma satisfação. Talvez felicidade é um conceito muito amplo, mas eu posso dizer satisfação. Uma satisfação diferente de tudo aquilo que às vezes a gente possa pensar. No simples ato de vir aqui descascar uma batata, colocar numa sacola e entregar para alguém. Nessa comunicação do Adolfo aqui, bispo de Argel, ele foca estritamente, aliás, todos os itens aqui, ó, do Evangelho, itens 10 a 14, eles estão especificamente tratando de caridade material. E eu quero puxar o gancho dessa caridade material para a caridade moral. Porque daí, então, nós conseguiremos, através dessa escola, de tentar fazer algo que seja material, pedagogicamente, vou até explicar um pouco sobre isso, tentar explicar um pouco,
para a gente tentar entender, transcender o que é a caridade material para a caridade moral, que é a mais sublime. E é que, sem dúvida, se a caridade material nos traz prazer, alegria, felicidade, a caridade moral, essa felicidade, esse sentimento de dever cumprido, vai nos tomar com muito mais intensidade. Continuando com o bispo de Argel aí. Compreendei o quanto são deliciosas as impressões daquele que encontra alegria onde, no momento anterior, só havia desespero. Entendei quais são as vossas obrigações com os vossos irmãos. Eu substituiria a palavra obrigações pelo dever, porque obrigação é externo. O próprio Evangelho traz esse conceito para a gente. O dever é interno. Então nós temos que compreender qual que é o nosso dever com os nossos irmãos, com as pessoas mais necessitadas. Ele fala ali da satisfação que a gente chega num lugar que está completamente debilitado e a gente sai dali com aquele quadro revertido. E isso acontece muito em relação às doações que são efetivadas pela caridade material. Quando a gente chega num lar e oferece um alimento, umas condições diversas que nos são apresentadas aí ao longo da nossa vida e a gente consegue suprir, nós temos uma reversão de um quadro de aflição ali dentro. E isso para a gente traz uma satisfação muito grande. De ser um agente da paz daquele lugar, um agente da felicidade, né? Alguém que está ali não como de uma forma que a gente tenha que se envaidecer, mas entendermos que estamos contribuindo com a plenitude no universo. O universo não pode ficar desequilibrado. Ele não estará desequilibrado. Nós desequilibramos eles com as nossas imperfeições. Mas ele tende a se reequilibrar. E aí, quando a gente promove a caridade material ou a caridade moral, nós estamos sendo agente desse reequilíbrio natural. Porque ninguém foi feito para sofrer. Deus, na sua infinita misericórdia, jamais faria seres, nós, qualquer criatura, para sofrer. Mãe nenhuma faria isso com seus filhos. Eu vou ter um filho agora para ele ralar. Para ele ver o que é bom para a tosse. Para ele sofrer. Não. Se nós, na nossa condição, ainda de espíritos imperfeitos, mergulhados na matéria do corpo físico, nós já não concebemos um sentimento desse da sua mãe com o filho? Não concebemos? Imagina Deus com a sua perfeição, que ainda é inatingível ao nosso raciocínio. É inatingível a bondade dele. No Livro dos Espíritos, falam para Kardec que nós só conseguiremos ver e compreender Deus quando nós formos espíritos de luz perfeitos. Nós não somos espíritos perfeitos de luz ainda. Né? Então, tudo que a gente possa imaginar de Deus ainda é só uma lasquinha dele, né? Um pedacinho da compreensão. Mas a gente ainda não compreende. Mas o que a gente pode chegar mais próximo do amor de Deus é o amor materno, é o amor, igual eu coloquei aqui essa fotografia, de um avô com os netos, da avó com os netos, que dizem que esse é um amor que transcende, né? Quem já é avó e quem já é avô sabe que é uma coisa de doido, porque se a gente já ama as nossas crianças, os nossos filhos, diz que isso extrapola quando a gente é avô e avó, né? Então, eles, os avós, as avós e os avós, nem sei se é assim que fala, o prazer que eles têm, a alegria que se tem com um neto é superior a qualquer outro prazer que a gente possa ter com os nossos passatempos aí da matéria, né? E aí ele coloca ali, entendei quais são as suas obrigações para com os vossos irmãos. Eu penso, né, como já disse, que devemos colocar ali, substituir obrigações por dever. Quais são os deveres para os nossos irmãos? Porque são os nossos irmãos. Se nós entendemos que Deus é criador de tudo, de todos, todas as criaturas, todo mundo é irmão. Eu sou irmão de tudo. De tudo que há no universo é o meu irmão, é a minha irmã. E aí qual é a minha obrigação com os meus irmãos? Né? Imagina que, eu costumo sempre dar esse exemplo, se a gente mora numa casa, são lá 5 irmãos,
e um deles é doente, um deles passa fome e os outros não estão nem aí. Morando na mesma casa, dividindo a mesma mesa para se alimentar. Qual que é a postura, qual que é o dever com os nossos irmãos? Como a gente vai admitir a fartura no prato de um, sendo que o outro está descoberto? Não tem lógica, né? Só que acontece que essa casa é o planeta Terra. Não existe essa de... Todas essas preocupações sociais, políticas, são temporárias. Brasil, Bolívia, Brasil, Venezuela, Brasil, Haiti, Síria, Palestina, Itália, tudo temporário. Tudo temporário. O que são 500 anos de constituição de um país frente a toda a eternidade? Se nós compararmos a idade do planeta Terra, 4,6 bilhões de anos, se nós fizermos uma regrinha de 3 e compararmos esse 4,6 bilhões de anos que surgiu o planeta de poeira cósmica e ele está do jeito que está hoje, o ser humano só apareceria nos últimos 2 minutos se a gente fosse fazer essas 4,6 bilhões de anos se tornarem 24 horas. Se em um dia, 24 horas, fosse a formação da Terra, o ser humano apareceria nos últimos 2 minutos. Então, essas preocupações de Estado, de nação, políticas, sociais, são temporárias. E nós vamos falar mais profundamente daqui a pouco sobre isso, né? Então, quais são as nossas obrigações com os nossos irmãos e nossas irmãs, né? Então, vamos rever muitos dos nossos conceitos, né? Penso eu, né, que eu faço essas reflexões e proponho para todo mundo aqui que está conosco hoje fazendo esse estudo, para a gente rever tudo isso. Porque nós, estudantes aí do Evangelho, sabemos que nossa vida ela é infinita. É só um pequeno, sabe, tudo isso daqui, o que são 40, 50, 60 anos na nossa existência. É um curto período, curto demais. Importante, sim, importante demais. E aí, que bom que estamos aqui pensando nisso. Ide ao encontro do infortúnio, ide em socorro, principalmente das misérias escondidas, pois essas são as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, e lembrai-vos dessas palavras do Salvador. Quando vestirdes um desses pequeninos, pensai que é a mim que estáis vestindo. Essa fotografia aqui, onde que foi tirada essa foto aqui, Carlos? Você lembra? Castanheira, no último final de semana que estivemos lá, para implantar o Evangelho naquela cidade. Em Castanheira, passamos em Castanheira, Juína e Brás Norte. E tivemos a oportunidade, a doce oportunidade que marcou as nossas vidas de estar no primeiro dia que aconteceu um trabalho assistencial nessa cidade, de Castanheira. Isso para a gente é uma honra, porque nossa casa espírita é responsável por 3 cidades. Brás Norte, Castanheira e Juína. E essa fotografia foi tirada lá, no bairro mais carente que tem lá em Castanheira. Castanheira já é uma cidade carente. E nós fomos para o lugar mais carente, chamada Coab de lá. E essas crianças que estão lá, apareceram lá para serem evangelizadas. O que elas estão segurando lá são cartazes da atividade que nós fizemos com elas e elas participaram. Elas estão sedentas pelo Evangelho, sedentas para o novo, para a transformação do planeta, sedentas. E nós estamos aqui. Aqui, 800 quilômetros de lá. Né? Não estou falando que lá não tenha pessoas, nós fomos lá para fazer o convite para as pessoas. Não fomos lá fazer o trabalho para dizer ou aparecer que nós temos capacidade de fazer. Não, nós fomos lá para ensinar o que deu certo aqui conosco. Que nós começamos embaixo de uma árvore que está bem aqui do lado, aqui, sem nada. Sem um tijolo não tinha aqui. Né? E estamos aqui hoje com salas com ar-condicionado, transmitindo as nossas palestras para o mundo inteiro através do YouTube. Né? Estamos muito bem estruturados, graças a Deus. Né? Mas começamos assim, sem nada. Sem recurso algum. Né? Então, quando eu fico me perguntando assim, será que a gente fica falando de promoções demais, de sócio contribuinte, de clube do livro, isso e aquilo? Não vou falar não. Vou deixar o mundo continuar do jeito que está, cheio de injustiça, cheio de diferenças entre as pessoas,
com pessoas ainda na extrema carência material e principalmente moral, porque a nossa verdadeira carência é moral, porque se nós tivéssemos uma moral elevada, jamais o prato daquele irmão que está aqui na mesa, cheio, deixaria o outro prato vazio. Na mesma casa, no mesmo planeta, no mesmo continente, no mesmo país, na mesma cidade e no mesmo bairro, né? Então a nossa verdadeira carência é sempre a carência moral, né? E aí nós encontramos aí, ó, pessoas sedentas dessa transformação, né? E aí, quando me surge esses pensamentos que só podem vir do quinto dos infernos, mas você está pegando pesado demais, pedindo coisa pro pessoal. Mas se não fosse a concretização de trabalhos como esse, né? Nós não teríamos uma casa como essa, mais de 30 casas como essa em Cuiabá, e mais de 500 cidades do Brasil, em várias cidades, em vários países do mundo. E aí quando Cristo fala, quando vestirdes um desses pequeninos, pensai que é a mim que estás vestido. É isso, acabou. Tive fome e não me deste de comer, estive nu e não me vestiste. Não é bem assim? Estive doente e não me visitaste. Quem que falou isso, gente? O Cristo falou isso. Nós devemos ir ao encontro e de socorro, principalmente das misérias escondidas, sairmos daqui, sairmos da nossa zona de conforto. Tem gente sofrendo. O que a gente faz com isso? E aí, não é uma questão apenas de aliviar o outro, é uma questão que isso traz alegria para a gente. Isso traz felicidade para a gente. Isso... Quanto mais felicidade a gente for, menos infelicidade tem, sabe? Menos sofrimento. Pra gente, isso é uma conta que Deus é tão perfeito, né? Que nessas contas do universo, tudo isso é tão confortável pra gente, que quando a gente faz um ato de bondade, a gente se fortalece com isso. Por isso que está lá no livro Paulo Estevam, um ato de bondade cobre uma multidão de pecados. A gente só ganha. Nós seremos mais felizes ao lado da caridade, né? Através da caridade. Olha lá. Caridade, palavra sublime, que resume todas as virtudes. És tu que deves conduzir os povos à felicidade. Quer ser feliz? Lembra que foi a transparência que nós passamos agora há pouco? Onde está realmente a nossa felicidade? Olha lá o que ele fala, ó, caridade. Tu és que deves conduzir aos povos a felicidade. Tudo que a gente possa pensar de alegria, de felicidade, se não for ligada à caridade, se não for ligada ao amor, ela não é a verdadeira felicidade. E os povos da terra, as comunidades da terra, enquanto nós não tivermos essa bandeira, nós não seremos felizes. Praticando-te, terão prazeres infinitos, infinitos no futuro, e durante o seu exílio na terra, nós estamos exilados na terra. Nós estamos presos nessa casa, nessa residência. Tu serás sua consolação, a antecipação das alegrias que provarão mais tarde, quando se abraçarão todos juntos no Deus de amor. Um dia, nós retornaremos à casa do Pai, todos juntos. E é nesse dia que nós seremos verdadeiramente felizes, plenos, completos. E fazendo caridade, nós temos só uma aspiração, uma amostra grátis de como será a nossa vida na eternidade, na plena eternidade. Agora, isso só se dará completamente quando todo mundo estiver lá. Todos os seres, todas as criaturas, até aquelas pessoas que nós julgamos que são asquerosas. As pessoas que a gente fala, nossa, aquele cara, bababá, aquela pessoa, aquele político, aquilo, aquele outro, aquelazinha, não sei o quê. Até essas pessoas, nós só seremos felizes quando tiver todo mundo lá. Se abraçarão todos juntos no amor de Deus, né? Só que a caridade, eu penso que a caridade ela não é um sentimento. O sentimento é o amor. A caridade é a ação. O amor está aqui dentro. Ele só sai de mim, só chega até o outro, nesse espaço que tem entre a gente aqui, que se chama caridade. Caridade. E aí eu coloquei algumas fotografias aqui de como era aqui antigamente. Ó. Aqui, tá vendo essas estruturas? É aqui.
e nós estávamos embaixo da árvore. E esse menino que está aqui de costa aqui é o Carlos, que está ali de vermelho, ali, no fundo. Olha lá o tamanho do rapazão, é ele. Aqui ele tinha 6 aninhos. As crianças, a gente sentava no chão, porque não tinha nenhum tijolo para sentar em cima. E isso traz uma felicidade muito grande para a gente, de saber chegar numa cidade igual Castanheira, igual Brasnorte, e estar preparado para qualquer coisa, para encarar qualquer desafio em nome da caridade, para colocar em prática o amor que a gente tem dentro da gente. Independente se vai ter um tijolo para sentar, se vai ter uma sombra para nos abrigar. Né? Independente disso, o mais importante é levar o evangelho. O mais importante é levar uma mensagem de esperança. Também, coisas daqui, tá? Sopa, evangelização, ó, o Carlos de novo ali, ó. Aqui, ó. Esse menininho aqui, ó. Meus amigos encarnados. Isso é o bispo de Argel falando lá. O Adolfo. Que meus amigos encarnados possam acreditar na voz do amigo que lhes fala e lhes diz: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Todos nós temos sofrimentos, doenças, problemas. Por que a nossa terapia é a caridade? A pessoa, quando ela chega aqui na segunda-feira para fazer o tratamento espiritual, a gente fala para ela que ela precisa vir aqui na terça-feira, esclarecimento, estudo, né? Desenvolvimento intelectual principalmente. Na quarta-feira, para ela passar pelo passe, pela corrente magnética, tratamento desobsessivo através da magnetização. Né? E a doutrina espírita também se debruça muito na ciência, né? Na química, na física, na biologia, para tratar da influenciação dos benefícios do passe magnético espiritual. Né? E também a pessoa que entra aqui para fazer o tratamento espiritual, ela é convidada para fazer a campanha de Fraternidade Alta de Souza. A campanha que sai de porta em porta, pedindo donativos, arrecadando donativos. Chega aqui, a gente separa os donativos e tal, para a gente distribuir para famílias carentes. Porque na caridade nós temos a solução, o remédio contra as aflições da vida. Simples assim. Por isso que no nosso programa com Cafras, tudo culmina em trabalho. Esse final de semana nós não vamos abrir a Casa Espírita, porque estaremos em congresso chamado Encontro Fraterno, na Escola Victorina, igual o Enildo acabou de falar aqui nos recados. Porque nós estaremos lá formando trabalhadores, tudo aqui é trabalho. Tudo é trabalho. Nós quando fazemos o curso à noite na escola de estudos espíritas, aos sábados, a pessoa ela é só aprovada se ela não faltar, né, nas aulas do sábado à noite, mas ela precisa fazer práticas, trabalhando, vindo ajudar a gente com a evangelização de crianças, de jovens, adultos, adolescentes, na sopa, descascando batata, carregando sacola, enfim, cada um... eu tenho limitações físicas. Cara, não tem problema com limitação física aqui. A gente tem trabalho de tudo quanto é jeito. Se você abrir o evangelho e ler pra gente, eu não sei ler, faz uma prece, qualquer coisa, se você vir pro trabalho, já é uma prática. Né? E aí a pessoa que ingressa nos nossos estudos, ela só é aprovada se ela fizer práticas com a gente. Pelo menos 2 dias ela precisa frequentar algumas das nossas ações práticas, né? Porque a nossa casa ela não está limitada à palestra que igual a gente está fazendo agora. Nós temos inúmeros trabalhos. Temos trabalho que não abrimos ainda porque não temos trabalhadores. Fica o convite para todos aí. Quando estiverdes a ponto de acusar a Deus... né? Deus faz isso comigo, como que me vem? Eu faço tanta coisa, eu sou uma pessoa tão boa, e agora, né? Como que me vem isso? Quebrei financeiramente, me veio uma doença, meu filho, minha mãe, não sei o que e tal. E a gente pensa às vezes em acusar a Deus. Lançai um olhar abaixo de vós e vereis quanta miséria há para aliviar. Quantas coisas ali, há para aliviar. Quantas pobres crianças sem família, quantos velhos que não têm uma mão amiga para os amparar e na morte lhes fechar os olhos, quanto bem há de ser feito. Desde dos problemas materiais, mas ali no que ele fala, ali, por exemplo, das crianças, nós temos contato, por exemplo, com uma casa,
né, através desse comitê aqui para a infância, que é uma parceria que a gente tem com a nossa casa, e eles administram uma casa-lar, um orfanato, com crianças que foram retiradas da família por sofrerem inúmeras violências, né? Então foram afastadas e tal pelo Poder Judiciário. E essas crianças são sedentas de tudo quanto é coisa que a gente possa imaginar, tanto questões materiais, mas principalmente de um amparo moral, espiritual, familiar, emocional, afetivo, né? E aí, eu pensando, né, minha esposa, ela passou hoje por uma experiência, né, ela está no estágio, né, no curso de pedagogia, e ela começou ontem a dar aula, dentro da faculdade, no estágio, em uma escola pública e tudo mais. Falando, olha, como é difícil, né, a vida de educadores e educadoras, né? É muito difícil, sim. Né? E aí eu fiquei pensando, né, essa criançada, né, subindo pelas paredes e tudo mais. Aí o que me alivia, por isso que o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus mesmo. Porque o que me consola é que a gente pode evangelizar as pessoas, né? E essas pessoas desencarnarão e reencarnarão como crianças e serão crianças diferenciadas aí, né? E essas crianças também, de todas as escolas, se fossem evangelizadas, né? Igual inúmeras crianças que nós temos aqui, que passam por essa casa espírita, inúmeras crianças jovens, né? Que passam a vida com a gente e são trabalhadores da casa. Por isso que nós precisamos arrecadar, sim, para fundar pelo menos 100 casas espíritas igual a essa. Qual é o impacto social que uma casa espírita igual a essa, que nós estamos fazendo mais de 200 atendimentos por semana, numa comunidade, numa cidade que tem aí quase 600 mil habitantes igual Cuiabá, nós precisamos pelo menos de 100 casas como essa, para estar atendendo, pulverizando a evangelização, pulverizando o amor, o sentimento, o que a gente não tem nas famílias, logo não teremos na escola, não teremos no nosso trabalho, não teremos. Então, nós que estamos bebendo dessa fonte aqui, ó, do amor do Cristo, do esclarecimento, da reflexão, nós devemos propagar isso. Como? Através da caridade. O amor que está em nós, ele só consegue chegar ao outro através desses braços da caridade. A caridade é o amor em ação, né? E eu coloquei a fotinha do planeta lá, porque o planeta só vai mudar através da caridade. Caridade. E aí, então, decidi trazer para a gente aí, através do dicionário online, aí, o significado de beneficência. Aí colocou ali, ó, caridade, ponto e vírgula. Beneficência é caridade, ação de quem faz o bem. Comportamento da pessoa que busca ajudar ou fazer o bem ao próximo. Dinheiro destinado à beneficência. Olha lá, ação. Caridade não é um sentimento, algo que fica aqui, sabe, amortecido, latente. Ah, eu sou uma pessoa caridosa. Só para quem coloca a mão na massa. Todos os exemplos que a gente tem dentro do cristianismo são pessoas que trabalharam demais. Demais. Né? Talvez o maior exemplo de transformação dentro do cristianismo seria Maria Madalena, né? Que era a dona dos prazeres, a senhora dos prazeres, e ela saiu, né, da sua riqueza, do trono de luxúria que ela tinha, que ela comandava, para ajudar os leprosos, que foram as únicas pessoas que não ligaram para quem ela era e tudo mais. E ela morreu, né, trabalhando, segundo o livro Boa Nova, de Humberto de Campos. Né? Então, ela trabalhou muito, Francisco de Assis, os demais apóstolos, Chico Xavier, olha aí, Divaldo, a Mansão do Caminho. Então, trabalho, gente. Tem que trabalhar, a gente tem que trabalhar, tem que fazer alguma coisa. O planeta está debilitado. No nosso cotidiano, pelo menos no meu cotidiano, é carregado de corrupção, de problemas. E sabe o quanto que a gente precisa batalhar na nossa transformação moral. Porque é como se o meu prato tivesse cheio, sabe? Cheio disso daqui, né? Penso, né, assim, de maneira aí leviana, e me atrever falando que eu tenho esse bálsamo do evangelho na minha vida, que me consola, né? Mas e os demais? Então, só vai chegar nas pessoas através da caridade, através do trabalho, né? E aí eu coloquei só para finalizar aí,
uma passagem, porque me chamou muita atenção um vídeo do Haroldo que está circulando aí nas redes sociais, Haroldo Dutra. Uma pessoa lá, eles estão no congresso, e uma pessoa falando, mas o Brasil, isso e aquilo, a corrupção, os índices de corrupção nunca registrados na história, isso e aquilo e tal. E Haroldo Dutra pede a palavra, né, para essa pessoa que está falando, que eu não sei quem é. E ele fala, olha, na Constituição do Brasil, Jesus falou para Ismael pegar tudo quanto é gente corrupta da Europa, tudo quanto é político, pensador fracassado, trazer para cá, tudo quanto é religioso fracassado, traz aqui para o Brasil, tudo quanto é bandido, tudo quanto é gente ruim, traz para o Brasil. Por quê? Nesse livro que eu coloquei aí, se chama Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos. Haroldo Dutra fala que essas pessoas vieram para cá porque aqui é o grande hospital. O grande hospital das almas é aqui. Então nós, enquanto brasileiros, brasileiras aí que estamos ralando nisso tudo, é para a gente aprender, gente, é para a gente tirar algo de positivo nisso tudo. Nós estamos dentro de um hospital. E aí, através dessas reflexões, através do trabalho, é como se a gente começasse a ficar saudável ali dentro, sabe? E aí o que a gente faz? Simplesmente rapa fora do hospital e vamos deixar todo mundo doente lá? Não. É igual a gente chegar num lugar bonito, só que chegar sozinho. Chegar sem as pessoas que a gente ama. Ir num restaurante, comer uma comida gostosa, sozinho. Sem o filho, sem a filha, sem o pai que está adoentado, sabe? Não tem sentido. Então, nós que estamos no Brasil e estamos, de certa forma, no hospital, mas nós estamos colocando a narina para fora da lama, né? Nós devemos voltar e puxar aqueles que estão ali afogados para cima. Como? Esclarecimento, trabalho, caridade. Aí, alguns trechos do livro, e um dos trechos mais fantásticos do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Jesus fala isso daqui para Ismael. Ismael é o anjo governador do Brasil. Ismael é um anjo, o arcanjo governador do nosso país. Né? Então, quando a gente pensa que está tudo de ponta cabeça, tenhamos fé e confiança que tem um anjo que roga por nós, Ismael. E Jesus fala o seguinte para ele. Ismael, isso na Constituição do Brasil. Manda o meu coração que doravante seja o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro. O Brasil é a terra do cruzeiro. Reúne as incansáveis falanges do infinito, que cooperam nos ideais sacrossantos de minha doutrina, e inicia, desde já, a construção da pátria do meu ensinamento. Então ele falou, desde já, vamos construir a pátria do Evangelho. Desde já. Reúne as falanges, os grupos de anjos, né, para a reconstrução do planeta. E aí eu pergunto para a gente, nós estamos do lado de quem? Nós queremos trabalhar para essa falange aqui, do bem? Ou até quando a gente vai ficar na zona de conforto? Né? Eu quero trabalhar, eu tenho certeza que vocês querem trabalhar para a renovação do planeta. E a gente só vai renovar o planeta se a gente renovar o Brasil. Só vai renovar Cuiabá se a gente renovar Ribeirão do Lipa, né? 1º de março, enfim, tudo quanto é bairro, independente da condição financeira ou não. E aí, olha que lindo, Ismael recebe o lábaro, né? A bandeira, o lábaro bendito das mãos compassivas do Senhor. Jesus entregou para ele uma bandeira, banhada em lágrimas de reconhecimento, e como se entrar em ação o impulso secreto da sua vontade, eis que a nívea bandeira tem agora uma insígnia. Na sua branca substância, uma tinta celeste inscrevera o lema imortal: Deus, Cristo e caridade. Caridade é a bandeira de Ismael. A bandeira do governador do Brasil, do nosso país, está escrito caridade. O Brasil só vai para frente quando nós assumirmos essa missão de caridade. Devemos sim fazer caridade. Ah, mas o Rafael está falando que só na casa dele que tem caridade. Não. Mas aqui tem também. Tem também. Eu não posso negligenciar o trabalho das pessoas que estão aqui, dos espíritos que estão aqui, trabalhando em nome da caridade. Aqui sim,
Nós não somos exclusivistas, pensando, mas só aqui, qualquer agremiação religiosa, grupos de boa vontade, tem demais. Não está falando ali Deus, Cristo e Obras Sociais Espírita Manuel Filomeno de Miranda, ou Programa com Cafés. Não, está falando caridade. Agora, que a nossa casa espírita ela é baseada, um dos nossos tripés é a caridade, e isso eu não posso deixar de falar. E aí, finalizando aqui, um fato curioso, né? Que essa é uma comunicação de São Vicente de Paulo, em Paris. Ele deu essa comunicação em Paris em 1858. E esse é o corpo incorruptível, que eles chamam. Corpo incorruptível de São Vicente de Paulo. É aqueles fenômenos raríssimos, né, do corpo que não se decompõe. Esse daqui é uma foto atual e recente e real de São Vicente de Paulo. Assim como a Santa Bernadette, aquela que viu Fátima, né, o corpo dela não se decompõe. Né, está num vidro, num caixão de vidro. E aí está aí São Vicente de Paulo. Né? Interessantíssimo, né? Ele fala o seguinte: sede bons e caridosos, essa é a chave dos céus que tendes em vossas mãos. Toda a felicidade eterna está contida nesse ensinamento de Jesus. Amai-vos uns aos outros. A alma somente pode se elevar às regiões espirituais pelo devotamento ao próximo e apenas encontra felicidade e consolo na prática da caridade. Não foi à toa que eu escolhi essa imagem da pessoa de malas prontas olhando um planeta, o além. O código de conduta universal é a caridade. A caridade ela serve não apenas para Cuiabá, para o Ribeirão do Lipa, para Mato Grosso, para o Brasil, para a América, para o planeta Terra, para o Sistema Solar, para todo o universo. É a essência do amor de Deus que foi plantado em nós, em qualquer outra criatura, em qualquer outro lugar. Então a lei universal é caridade. É a prática da caridade. E aí ele coloca ali devotamento ao próximo. O quanto nós somos devotados ao próximo. Devotamento significa frequência, assiduidade, disciplina. Né? Não tem como eu cuidar da minha filha só hoje. Não tem como. Eu tenho que ser devoto ali. Da minha esposa, eu vou ser fiel só hoje. Não dá. Tudo que possa querer dar certo tem que ter devotamento, uma faculdade. Você vai lá, eu quero estudar. Vai lá só um dia. Não dá. Eu vou fazer um regime, vou fazer uma poupança, eu depositei lá R$1. Não dá, nada disso dá se não tiver devotamento, disciplina, assiduidade, frequência, manutenção. Sede bons, amparai vosso irmão, deixar de lado a terrível chaga do egoísmo. O egoísmo é a fonte de todos os males da humanidade. Então a caridade é o processo inverso, né? É o que sai da gente. Não, e o egoísmo é tudo aquilo que a gente quer pra gente só, né? Ser cumprido, este dever abrirá o caminho da felicidade eterna para vós, né? Essa felicidade universal, né? Quem dentre vós não sentiu seu coração pulsar, sua alegria interior se ampliar ao relato de uma boa ação, de uma obra verdadeiramente caridosa, né? Todo mundo se sente feliz quando alguém vem e conta, olha a pessoa e tal, aconteceu tal coisa com aquela família, mas logo foi outras ali ajudar, isso, aquilo, todo mundo fica feliz, não fica? Olha lá, ó. Se procurasseis apenas o prazer que proporciona uma boa ação, estaríeis, né? Sempre no caminho do progresso espiritual. Os bons exemplos não os faltam, o que falta é a boa vontade, que é rara. O que falta é a boa vontade. Se nós procurarmos os prazeres verdadeiros através da caridade, né, estaríamos sempre no progresso espiritual. Então, o que eu preciso fazer então para me manter no progresso espiritual, para eu ser realmente feliz? Se você aplicar caridade, não tem erro. É o que ele está falando ali. Não tem erro quando a gente aplica a caridade. Estaremos sempre no caminho certo, né? Olha lá, ó, sempre no caminho progresso, né? Mas o que falta sempre é a boa vontade, né? E aí eu lembro da Angelise, né? Que falava que de boa vontade o inferno está cheio, né? Eu sou uma pessoa caridosa, mas está tudo aqui dentro de mim. Né? Não dá. Nós precisamos colocar isso em prática, né? E aí eu coloquei ali uma fotografia de aproximadamente aí 60 anos, que é a campanha do Quilo, a nossa campanha campanha Alta de Souza, né? Que sai de porta em porta arrecadando donativos, essa que eu falei para vocês, né? Que a gente está falando.
E aqui é uma foto de fora do Brasil, da América Central. Aqui a foto está muito longe, mas a gente poderia ver o rosto, a fisionomia deles são bem características da América Central. E eles estão fazendo a campanha de Fraternidade Alta de Souza. Essa mesma campanha aqui de 60 anos atrás, nós fazemos aqui e nós ensinamos as crianças. Porque nós queremos transformar a humanidade. Para finalizar, ó. Eu creio num mundo melhor. Né? Aí colocou um xizinho ali, eu achei interessante essa imagem, né? Se a gente tirar ali, ó, o E, fica eu crio um mundo melhor. Onde estão as nossas mãos nesse momento? Onde nós estamos colocando? Ó? Sem a caridade não existe esperança, nem futuro melhor. Não existe futuro melhor, nem para o nosso país, nem para a nossa cidade, sem caridade. Rafael está viajando. Não, é o que está no Evangelho. Posso estar intensificando, né? Mas é a experiência que a gente tem que está dando certo, né? Através dos anos aí. A caridade é a âncora eterna da salvação em todos os mundos. É a mais pura encarnação, emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude dada por Ele à criatura. Vamos fazer nossa prece. Senhor Jesus, nos ampare. Nós possamos estar com a nossa boa vontade em ação, possamos dar um passo adiante de todos aqueles que estão em sofrimento, independente das condições, do lugar, onde nós possamos enxergar, onde temos condições de ajudar, seja na nossa casa, no nosso lar, nossos familiares, em instituições ou não, possamos sempre estar praticando o amor através da caridade. Que Jesus acompanhe o retorno aos nossos lares, o nosso tratamento espiritual. Graças a Deus, que assim seja. Vamos para o passe? Todos?